Pessoal da tradução tá por aí. Não preciso falar no meu portunhol, né? Então, vamos lá. Hoje é o último dia de encontro do nosso encontro dos membros deste Parlamento Global. Então, assim, em primeiro lugar, celebrar essa realização, celebrar que chegamos até esse último encontro e agradecer, né? Agradecer o esforço de separar esse tempo para estarmos juntos, para discutirmos novas propostas, para fazer incidência político-jurídica nas nossas legislações em cada um de nossos países. Eu estou vendo que a Nath está aí, acho que ela deve estar também numa oficina junto com a Wendy, então, quem sabe a Nath pode também dar uma palavra para a gente ao final. E a proposta hoje, então, é nós encerrarmos o nosso, o nosso programa de encontros dessa Frente Parlamentar Global com um documento único, né? Houveram algumas oportunidades de incremento de legislações que estavam sendo encaminhadas. Nós tivemos, durante o nosso percurso, a presença de pessoas que estavam encaminhando legislações que foram aprovadas, outras propostas durante estes encontros, e a gente vai trazer essa compilação, de leis e propostas no nosso relatório final, que acredito que mais uma semana a gente consiga terminar e divulgar no nosso grupo de WhatsApp. E não, o que surgiu aqui de comum, para além dessas propostas que cada um foi levando para os seus territórios, trabalhando e trouxe de volta para cá, é a carta direcionada à nossa querida terra, nossa querida mãe terra. Nós formamos um subgrupo para trabalhar nessa carta. A Rene esteve nesse subgrupo, a Lisa, é, eu estive como revisora e eu fiz a revisão agora, antes de ingressar na reunião. E aí eu vou pedir para a Lisa, para ela contar um pouquinho desses caminhos que foram feitos com um documento é, online, né? E quem mais estava nesse grupo, puder contar um pouquinho desse caminho intermediário, desses passos de meio caminho. Lisa, te agradeço muito. A Reni não pôde estar agora presente nessa primeira parte da reunião, mas ela deverá vir daqui a pouco. Vai entrar atrasada, mas pelo que ela me falou, ela vai entrar. Ela teve uma reunião chamada de última hora. E então hoje a proposta é que a gente faça a nossa revisão coletiva, né, atendendo mesmo um dos princípios que aparecem, que apareceram nas nossas reuniões e aparece na própria Carta Mãe Terra, que é o princípio da cooperação. Então, na base da cooperação, reunindo todos os nossos pensamentos e corações, trabalhar na revisão, na leitura, e, se for o caso, alteração daquilo que vocês acharem no texto. A gente, para isso, vai dividir o texto em subgrupos. Isso se vier mais gente, né? Porque com o que temos aqui, ainda mais a Lisa falando um portunhol também bom, talvez a gente possa ficar aqui nesse grupo mesmo. Se vier alguém dos nossos companheiros de língua inglesa, a gente faz, então, dois ou três grupos. E a ideia, se precisar fazer subgrupos, é dividir o texto em partes. Se não precisar, a gente faz essa leitura conjunta aqui para fazer alinhamentos daquilo que nós delegamos a esse subgrupo, e inclusive na parte linguística, né? A gente pode trabalhar também a parte de correções do espanhol e do português, já que estamos aqui com língua espanhol e portuguesa, espanhol e português. Então, bem-vindos de novo. Vamos dar início a esse último dia, que é de trabalho bem prático e de celebração. E eu quero passar, então, para a Lisa, para ela fazer esse comentário de como foi o funcionamento e os caminhos do subgrupo nessas últimas semanas.
Pode falar, Lisa, para gente? Sí, Bom buenos días dia a con todos. Voy a todos. hablar ahorita en español, Vamos si ver me sale un se poco de eu portuñol, consigo sería falar aqui. excelente, pero buenos días E con todos. vamos, Muchas gracias por la digamos oportunidad. que isso foi uma Y sí, experiência esto fue interessante e importante una pela experiencia possibilidade de escrever essa interesante, carta ¿no? Y nesse muy momento. importante. Yo creo que la posibilidad É de escribir algo esta que carta en pode este ter um momento en el impacto tiempo e es algo quando que puede criamos tener un impacto. esse Y processo, nós cuando hicimos, fizemos dessa creando forma para este entender também o proceso, lo que nós hicimos queremos en e esta também manera y un poco para é entender importante también lo que compartilhar queremos y creo que e es nós queremos que importante essa carta seja uma compartir. coisa muito Y esta prática carta e queremos que algo sea algo súper comovente, ou práctico seja, uma y coisa también que as algo muy pessoas, quando conmovedor. O leiam, sea, que algo se que sintam realmente cuando la gente impactadas, lo que lea, desejem realmente se agir, que sienten desejem ter impactados, esse que impacto com a quieren Terra. realmente Começamos actuar, com que a quieren ideia dessa tomar carta da este Terra pacto con la tierra. Iniciamos e con la idea depois de una pensamos carta que con la seria tierra, interessante pero ter después um cuando pacto com a Terra. sería Nós interesante vimos na tener un história da pacto con religião, la por tierra. exemplo, Nosotros hemos nesses visto en momentos la de grandes historia de la mudanças religión, por religiosas, as ejemplo, pessoas se cuando hay unem esos momentos de gran e cambio criam um pacto. religiosos, E la esse gente pacto, se une y ao crea longo como da un pacto. história, Y ese quando as pacto pessoas sigue a lo voltam a largo esse de la pacto, historia como algo que expressam la e gente falam, regresa a este e nessa pacto y expressão lo há como expresa, lo um novo dice, y en compromisso. esa expresión hay Então, nós como un queremos criar um novo recompromiso. documento Entonces queremos que realmente pode crear ser un utilizado documento em espaços comunitários, em que puede ser espaços utilizado parlamentares en também, espacios onde for comunitarios, en espacios possível, también legales, que tenhamos um parlamentarios, documento que donde as pessoas podemos, possam donde sea chegar, posible, possam ¿no? Un documento se que la gente puede llegar, puede expressar expresarlo, tal e vez ler leerlo, em voz ¿no es alta e cierto?, en voz pensar alta, que há y de ahí entender eh, que hay acciones ações muy muito concretas para concretas hacer. em relação a isso. Entonces, un Então, poco nós queremos criar canais ese de ação movimiento, queremos que crear vêm de uma canales de mudança da acción que nossa son muy relação com a prácticos, Terra. Então, pero nós que temos viene de esse un processo cambio de nuestra relación e con la tierra. iniciamos. Entonces, tenemos este proceso, Reni criou iniciamos, a carta base, ou Henny seja, nós tínhamos a carta que tínhamos trabalhado ella creó conosco, la carta base, nós exacto. tínhamos o trabalho que nós Teníamos la carta fizemos que em habíamos conjunto, trabajado con nosotros, e teníamos então el trabajo Reni que fez como hicimos se fosse um borrão, conjuntamente, entonces e esse ahí Henny borrão, hizo como un draft. a Y con partir dele, nós trabalhamos com o documento que ese nós tínhamos borrador, do nosso trabalho ahí conjunto trabajamos con e nós el documento que criamos, teníamos de eh, nuestro trabajo conjunto conectando essas y ideias e o creamos trabalho que luego, nós tínhamos realizado. conectando esas ideas E eu y acho el que é um trabajo que habíamos documento realizado. Y yo muito creo bonito, que es está super hermoso lindo, documento e eu donde acho que está súper há lindo possibilidades y a la para vez que creo haja que uma puede ser transformação porque hay e para que ciudades isso que se amadureça também com a transforman nossa también y presença. también Uma que das madura formas un que eu acho poco que con pode amadurecer nuestra um pouco presencia. é em Una de relação à las estrutura. maneras yo A creo que se puede estrutura pode madurar un ser uma poco coisa es mais en la orgânica, estructura. Creo que la pensando estructura puede ser nas algo redes. Por más exemplo, orgánico, o quais sea, são os pensando en las passos que nós redes, vamos por ejemplo, seguir. ¿cuáles son los pasos Eu que vejo como uno se fosse va uma siguiendo para, diretriz, ou o sea, seja, yo veo há como una ruta processos hoja emocionais, há de ruta, processos ¿no? Que hay espirituais, há procesos processos emocionales, práticos que nós vamos procesos passando para espirituales, poder agir. procesos Então, prácticos que é uma uno das va coisas que eu pasando acho que seria para muito poder actuar. importante Entonces, para esa es trabalhar una de las cosas juntos. que creo que A sería muy outra importante también também trabajar juntos. é La otra también o es en tom das palavras que nós utilizamos, porque el nós queremos tono, que en seja las palabras que utilizamos, porque queremos uma que sea linguagem eh, emotiva, que eh, chegue ao coração, un lenguaje mas também que emotivo possa ser uma que nos coisa llega prática em espaços al corazón, legais. Ou pero seja, también que puede ser algo esse é um pouco o práctico en movimento que espacios nós legales. queremos Entonces, esto es que un sirva poco em vários espaços. este Nós não movimiento que queremos que queremos seja que muito sirve fria en para que as varios pessoas não se comovam, espacios, ¿no es cierto? mas No queremos tampouco que sea queremos que muy fría seja para que la gente no apenas se conmueve, coração e que pero não haja tampoco no coisas queremos que concretas e sea movimentos concretos e todo coisas que possam corazón ser y no hay utilizadas cosas como concretas y ferramentas movimientos nos concretos y cosas que espaços se puede utilizar como una devidos. herramienta Então, essa en é los uma espacios visão que nós temos e parlamentarios. Entonces, para es un poco ouvir e também para la dizer que é visión uma que tenemos maravilha que y temos para essa escuchar. oportunidade, é uma Entonces, me grande parece honra que es una e um maravilla que tenemos presente de esta vida estar oportunidad, me aqui com parece como un vocês. gran honor y un regalo de vida estar aquí con ustedes en este proyecto. Muchas gracias. Muito obrigada pela Linda, hermosa. pelo Graças, muitas teu graças por relatório. isso. Estou falando em portunhol, não precisa. Reporte do relatório, não sei. Ai, eu estou falando em portunhol, não necessito. Muito obrigada pelo seu relatório, né, de como foram esses passos. É isso, nós começamos aqui, né? Nós começamos aqui quando relevamos, iluminamos aqueles valores juntos aqui, e aí esses valores aparecem agora de forma transcrita como compromissos, com a terra.
Eu vou então, Lisa, se você me permitir, eu vou compartilhar aqui em português, e depois a gente faz essa migração para o espanhol. Primeiro, porque você compreende um pouco do português, a Nath, que também está aqui, quando puder se juntar, também compreende um pouco, e, e também para a gente não dividir em grupos, né? Acho que não faz Não. sentido, né? Com poucas Acho que é pessoas melhor assim. isso, Vanessa. Eu posso falar, ou seja, navegar portunhol super bem. Então, em Ah, português, que olha, a gente está isso é um bem. português Obrigada. para mim. Você falou agora em Sim, português, não em portunhol. Muito bom. obrigada. Então, aqui vai. Vazan e César, que estão vendo pela primeira vez, né? O texto da carta, acredito. Então, a gente tem aqui, ó, um iniciando. Vamos fazer o seguinte, para não ficar só minha voz, vamos dividir por trechos. Eu vou começar a leitura e aí eu passo, né? Nós temos aqui quantos potenciais leitores? 6, incluindo a Nath, o Caetano, tem o César, 1, 2, 3, 4, 5. Né? A Wendy está mais no apoio, então eu creio que a gente tem 5 possíveis leitores. Eu já sei mais ou menos o tamanho da carta, eu vou passando e aí eu vou ajudando vocês nisso, tá? Ver o timing para ir passando para o próximo. A gente passa Vanessa, também para quem que a gente quer em tratando dar a de, leitura, a próxima em leitura, tá tratando bom? de Vanessa, proposta de alteração, Vamos pede lá. destaque para em no final tratando Querida discutir Terra, ou em tratando de proposta de alteração, pede destaque para no final discutir ou podemos fazer por esses trechos, bem observado, César. A gente faz o seguinte, a cada trecho lido por cada pessoa, né, que a gente vai migrar, a gente para, então, antes de isso, passar para o próximo, e pergunta alguma observação, e aí eu faço aqui, tá bom? isso. Combinado? Ok. Querida Terra, escrevemos a você com um espírito de reflexão e profundo respeito, reconhecendo a necessidade urgente de curar e restaurar nossa relação com você. Esquecemos como ouvir você e permitir que nos guie, o que resultou em um desequilíbrio interno que se manifestou externamente. Aqui eu mesma colocaria. Ah, não, eu coloquei aqui. Desculpa, os comentários são só depois. Um desequilíbrio interno que se manifestou externamente. Precisamos reaprender a priorizar suas necessidades, reconhecendo você como ser vivo com direitos. Nossa obstinada busca por conforto nos fez desconsiderar os milagres diários dos sistemas intrincados da Terra. Comprometemo-nos a desmontar a divisão que criamos entre nós, como seres humanos, e o resto do mundo. Precisamos restabelecer o reequilíbrio como um princípio que deve existir tanto dentro de cada um de nós quanto ao nosso redor, pois a ilusão de separação não nos serve mais. Esta carta surge de diálogos coletivos facilitados através das reuniões da Frente Parlamentar Global pelos Direitos da Natureza, em parceria com a Aliança Global pelos Direitos da Natureza e outras organizações da sociedade civil. Juntos, buscamos reconstruir o equilíbrio sagrado que foi interrompido por tempos demais. Eu paro aqui para a gente fazer observações que houverem, e já fazendo a minha própria, uma observação aqui que eu posso até resolver aqui, colocar aqui direto, é um ser vivo dotado, para deixar bem mais claro, dotado de seus próprios direitos. E aqui também o desequilíbrio interno, eu também deixaria especificado dentro interno nós mesmos, os seres humanos, que se manifestou externamente. As minhas observações seriam essas, além desses outros verdinhos que fui eu que trouxe também. Alguém tem alguma observação? Eu acho que
A carta pode começar depois de querida. Essa carta surge do diálogo. Querida Terra, essa carta surge do diálogo, parará, 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 parará. Escrevemos a você ou com um espírito de reflexão para nossa obstinada busca, parará, parará. Eu só inverteria esse último parágrafo como sendo o primeiro. Isso. Sendo o primeiro, isso. Esse último parágrafo como sendo o primeiro. Isso. Sendo o primeiro, isso. De acordo, todo mundo? Sim? Porque isso dá o o contexto. contexto, Eu não? acho É muito, importante ter muito bom essa contexto mudança, onde porque viene isso esta nos carta mostra aqui para que de siga, onde né? Me veio parece muy isso. apto esse cambio. Ok, eu estou de acordo. Caetano, César? Também? Como eu estou fazendo aqui esse share screen, se vocês puderem fazer legalzinho para eu ver, eu consigo enxergar vocês melhor, tá? Bacana. Podemos então seguir. Eu passo para o Bazan. Vanessa, eu posso observar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu gosto muito dessa questão de que nós temos que ouvir a terra e nós escutamos essa escuta profunda. E eu acho que isso é muito importante destacar isso e lembrar que isso faz parte do verbo da ação que nós temos que fazer e que nós queremos apoiar durante o processo. Essa escuta profunda. Esse, Sabe aqui? onde diz esquecemos. É, Esquecemos como Reconhecendo a ouvir necessidade. você e permitir que nos guie. Eu acho que isso é muito importante, que se ressalta isso é a escuta, não? Que eu acho que é muito está destacar. E se destacado, está sim, eu aí, acho que está está destacado, só que resaltado. eu acho que Solo é que creo, muito importante essa questão da creo que está profunda resaltado, escuta. solo que creo que es muy importante que esa profunda escucha. Aham. Reconhecendo a necessidade de recuperar, talvez, a profunda, ou de fazer. De Acho que escutar, porque recuperar, né? recuperar. Ajá. Poder Bom, escutá-la. bom, agora nós De temos um outro recuperar. desafio, depois dessa introdução. Nós temos, movimentos que, de certa forma, estão fazendo alguma atividade em prol da natureza. Escutam ela. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de escutar um grupo falando sobre isso. E temos um grupo que não tem nenhum compromisso com ela. É. E temos pessoas que têm um compromisso básico, estão fazendo agroecologia, estão comprando, estão reciclando, todas elas estão assim, alguém está fazendo e alguém não está fazendo, alguém está fazendo parte, não está fazendo parte. Aqui nós estamos falando só das pessoas que não fazem parte. Então, tem um perigo de dizer que nós não estamos escutando ela. Nós que escrevemos a carta. Mas não é verdade. Tanto é que nós estamos escrevendo para ela porque escutamos ela. Então, nós temos um desafio grande nesse momento aí. Exatamente tentar dizer que, embora estejamos fazendo pedaços para ela, nós precisamos agora dar um passo a mais, que é reconhecer o direito dela de existir. Uhum. Então, esse seria o Bazan, desafio. veja se contempla, se a gente colocar reconhecendo a necessidade de recuperar ou auxiliar a que outros recuperem a escuta profunda de vossa voz. O Recuperar desafio ou ajudar, auxiliar a que outros recuperem. o que eu quero dizer é que nós escutamos, nós não escutamos, mas agora, mais de escutá-la, e porque a escutamos e porque não a escutamos, nós temos que reconhecer o direito dela de ser vivo, o direito à natureza. Isso está na sequência. Aí que a gente, então, nós estamos dizendo isso, aí, então, nós somos obrigados a reconhecer o direito dela como natureza. Então, nesses 3 parágrafos, nós dizemos isso. O restante, acho que o restante não existe mais.
Porque o objeto nosso aqui, agora, a nossa luta agora é pessoas que fazem pedaços e as que não fazem pedaços, reconhecer o direito da natureza. Esse é o nosso grande... É que isso está nos parágrafos subsequentes, porque a gente Mas decidiu aqui fazer a leitura por trechos, né? Talvez a gente devesse fazer uma leitura geral antes. No subsequente, que é o problema. Oi, Por só um exemplo, minutinho, Bazan. Bom dia, gente. Desculpa o atraso, só anunciar que eu tô aqui já há uns minutinhos escutando vocês. O que eu tinha combinado com a Vanessa para o dia de hoje era da gente, se fossem muitas muitas pessoas reunidas, a gente se dividir em grupos e ir por blocos. Mas como estamos os que estamos aqui, fica a segunda alternativa que eu enviei depois por mensagem, né? A gente fazer uma leitura integral, a gente fechar o olho e assimilar aquilo e não ficar buscando palavrinha por palavrinha, porque é uma carta sensorial, ela precisa fazer sentido ao nosso coração e não só ficar presa na nossa mente. Então, eu sugiro que a gente faça essa leitura... Só um minutinho, Van, que a gente faça essa leitura integral. Eu quero passar para você, então, o bastão da coordenação, tá? Foi isso mesmo que nós fizemos de início, quero passar o bastão já dizendo o que nós fizemos. Foi isso mesmo, nós éramos poucos aqui e decidimos, a Lisa gentilmente acordou em também fazer em português, mas então eu te passo o bastão, a gente estava fazendo em blocos, já fazendo proposta de comentários e passando para quem estava fazendo a leitura, já passava para o próximo. Esse foi o acordo inicial aqui da reunião. Eu passo para você o bastão e você dá sequência, tá bom, querida? Pronto. Obrigada, Vanessa. E só me desculpar novamente assim pelo atraso, eu vim até chorando da câmera para cá, porque apesar da gente estar trabalhando com os direitos da natureza, é uma coisa tão sutil que move tanto as pessoas por dentro, que os meus projetos, eles são 2 projetos, né? Que eu comecei junto com os nossos encontros a fazer. E eles passaram por tantas barreiras que até hoje eles não foram sequer ido para votação, né? Então, assim, projeto de todo mundo que entra está passando por cima, está indo para votação, e os meus que foram entregues já há muito tempo, cada vez tem um empecilho e eles não são nem tramitados, né? Eles não são nem votados. Então, só para dizer que tudo que a gente faz, a gente move sentimentos, move muita coisa que as pessoas nem sabem direito o que é. É como aquele conto da floresta, né? Se a gente não entra na floresta e não entende como ela é um ser vivo e se interconecta em diferentes aspectos, a gente teme a natureza. A gente fica com medo da natureza. As histórias das nossas infâncias são que o lobo mau vive na floresta, que as bruxas vivem na floresta, que é tudo para nos afastar da natureza e, consequentemente, entender a natureza como um sujeito e não um objeto de direitos, com direitos. Então, eu acho que a provocação inicial dessa carta é justamente para sair do mental. Tudo que tiver muito mental, a gente modifica para ser o mais próximo possível. A gente está escrevendo uma carta para a Mãe Terra, para a querida Terra, né? Todos os compromissos já foram firmados em COPs do clima, em projetos de lei de meio ambiente. A gente não quer fazer a mesma coisa. Então, esse é o meu pedido, assim, né? Para que a gente leia a carta de novo, sem interrupções, e, se possível, que a gente receba essa leitura de olho fechado para ver o que mexe dentro de mim essa carta. E o que não mexeu, o que for muito para o mental, escreve num pedacinho de papel. Então, cada um podia fazer esse exercício, escrever num papel as partes que mais foram tocadas e as partes que saíram do coração e foram para a mente. E aí a gente tenta, então, cumprir com o objetivo dessa carta, que era justamente escrever uma carta de reconciliação à Mãe Terra, né? Então, eu não sei quem que estava fazendo a leitura, Van, mas pode começar, de repente, desde o começo, tendo essa percepção sensorial mesmo. E aí depois a gente vai, parágrafo por parágrafo, o que ainda precisar ser modificado, a gente modifica. Então, deixa eu te dar mais dois elementos. Primeiro que a Lisa fez uma fala contextualizando como foi a construção da carta até o presente momento, né, que se iniciou aqui nos debates aqui dentro do grupo mesmo, trazendo os principais valores,
Ela descreveu como foi esse processo, e aí eu iniciei a leitura, e estava passando para o próprio Bazan, que estava querendo fazer comentários que ele mesmo pode falar depois. Mas também para te dizer, Reni, que como eu tinha me comprometido com você, eu fiz uma revisão também do texto. Então, aqui onde você vê verdinhos, tá? Já foram contribuições que eu fiz a título de revisão, tá bom? Então, a leitura estava com o Bazan. Olha, eu troquei as... Continue lá, reconhecemos nossa responsabilidade, né? Eu acho que a Reni propõe, acho não, a Reni propõe a gente recomeçar, Hã? sem Fazer a leitura paralisar corrida. para comentar alterar. Então, começa e passa para alguém, Bazan, quando você sentir. Tá, então eu começo do começo, né? Então, 1, 2, 3, tá. Querida Terra, esta carta surge de diálogos coletivos facilitados através das reuniões da Frente Parlamentar Global pelos Direitos da Natureza, em parceria com a Aliança Global pelos Direitos da Natureza e outras organizações da sociedade civil. Juntos, buscamos reconstruir o equilíbrio sagrado que foi interrompido por tempos demais. Escrevemos a você com um espírito de reflexão e profundo respeito, reconhecendo a necessidade de recuperar a escuta profunda de vossa voz e a urgência de curar e restaurar nossas relações com você. Esquecemos como ouvir você e permitir que nos guie, o que resulta em um equilíbrio interno em nós mesmos, os seres humanos, que se manifestou extremamente. Precisamos reaprender a priorizar suas necessidades, reconhecendo você como um ser vivo, dotado de seus próprios direitos. Nossa obstinada busca por conforto nos fez desconsiderar os milagres diários dos sistemas intrigados da Terra. Comprometemos-nos a desmontar a divisão que criamos entre nós, como seres humanos, e o resto do mundo. Precisamos restabelecer o equilíbrio com um princípio que devemos existir tanto dentro de cada um de nós quanto ao nosso redor, pois a ilusão de separação não nos serve mais. Continua alguém aí. Quem você passa? Lisa? Reconhecemos nossa responsabilidade. Ao longo dos séculos, nossas ações como sociedade humana romperam os laços harmoniosos que nos conectam a você, explorando seus recursos, poluindo seus ecossistemas e interrompendo o delicado equilíbrio que sustenta todos os seres. Em nossa ignorância, arrogância e auto-obsessão, causamos danos graves, causamos grande dor. No entanto, reconhecemos que estamos intrinsecamente conectados a você, a seu bem-estar e ao nosso bem-estar. É a hora de assumirmos a responsabilidade pelos danos que causamos e nos comprometer com um novo caminho guiado por 9 princípios: restauração, recuperação, respeito, regeneração, resiliência, reconciliação, responsabilidade, reconexão e resgate. Siga? Está aí nós. Restauração. A restauração envolve a cura de seus ecossistemas. Responde à vitalidade que se perdeu devido à nossa intervenção. Sabemos que você tem a capacidade inerente de se curar quando lhe é dado a oportunidade. E é nossa responsabilidade nutrir e apoiar esse processo, garantindo que os danos causados pela exploração sejam revertidos e o equilíbrio seja restaurado. Passo a palavra. Para quem, Eu Lisa? posso seguir. Eu só não sei se vai dar certo, porque eu estou com o telefone com... Observações, a gente vai documentar observações ou a gente vai direto?
Vamos direto, aí a gente vai anotando no papel as partes que a gente quer modificar. Então, recuperação. Você, assim como todos os seres vivos, precisa de tempo e cuidado para se recuperar dos danos. Por meio do esforço coletivo, podemos permitir que os ecossistemas recuperem sua força, permitindo que os rios fluam livremente, florestas se regenerem e o ar se limpe. Sua recuperação é um reflexo de sua resiliência e capacidade de renovação quando recebe o cuidado e o respeito adequados. Respeito. Respeitar você significa reconhecer seu valor intrínseco, não apenas como um recurso, mas como uma entidade viva e respirando com suas próprias necessidades e ritmos. Assim como mostramos reverência aos nossos mais velhos ou entes queridos, devemos nos aproximar de você com profundo respeito, reconhecendo sua sabedoria e a interdependência de todas as formas de vida dentro dela. Regeneração. A regeneração trata de nutrir seus ciclos naturais para restaurar a vida e a força. Ao apoiar práticas regenerativas, honramos sua capacidade de se renovar. Este princípio nos convoca a imitar seus ciclos, permitindo que a terra, os mares e os céus se regenerem de maneiras que harmonizem com seus processos eternos. Resiliência. Sua resiliência é a força que você demonstra diante da adversidade. Você é capaz de suportar tempestades, absorver choques e se adaptar às mudanças. No entanto, essa resiliência só pode prosperar se pararmos de explorar e danificar seus sistemas. Nosso papel é apoiar sua resiliência, reduzindo danos e permitindo que seus processos naturais se fortaleçam ao longo do tempo. Daivan. Reconciliação. A reconciliação com você significa curar a divisão causada por séculos de exploração e negligência. É um compromisso de restaurar o equilíbrio que foi interrompido pelo desrespeito e o consumo excessivo. A reconciliação reconhece que nosso destino está entrelaçado com o seu e que apenas por meio do cuidado e respeito mútuo poderemos coexistir em paz. Responsabilidade. Responsabilidade exige que reconhecemos que não somos separados de você, mas parte do seu sistema vivo. Como guardiões desse planeta, é nosso dever proteger e preservar seus ecossistemas, restaurar os danos que causamos e garantir que as futuras gerações possam coexistir com você de forma mais bonita, saudável, vibrante possível. Reconexão. A reconexão é um ato de lembrarmos nossa relação com você, que antes era caracterizada pelo respeito e a reciprocidade. Precisamos estabelecer nossas conexões com o seu sistema, com a terra, as águas e os céus. E entendemos que nossas ações impactam você diretamente e que somos profundamente dependentes do seu bem-estar para a nossa própria sobrevivência e florescimento. Resgate. Resgatar você pode soar audácia e significa responder às necessidades urgentes de nosso planeta. Particularmente, aqueles que não são mais vulneráveis, devemos agir agora para salvar espécies ameaçadas, ecossistemas e regiões que estão enfrentando destruição irreversível. Assim como resgatarmos um familiar em dificuldade, devemos ir ao seu auxílio, reconhecendo que seu bem-estar é a base de nossa vida. Em princípio, incentivamos essas mudanças para sermos e nos envolvermos com você, como uma entidade viva, vital e merecedora de nosso respeito, cuidado e nutrição. Portanto, propomos algumas ações para a reconciliação. Alguém continua? Eu vou, então. Nossas propostas para a reconciliação. 1. Reconhecimento dos direitos da natureza. Comprometemos-nos a reconhecer legalmente a natureza e todas as formas de vida que a constituem, tais como os rios, florestas, montanhas e o oceano, como sujeitos de direitos. Acreditamos que esse reconhecimento formal
colaborará para proteger seus ecossistemas, garantindo que sejam respeitados e preservados como parceiros sagrados da vida. Estamos comprometidos em implementar legislações de base ecocêntrica que protejam seus ecossistemas, e esta é a base de nossas futuras ações. Passo para o César, que não falou ainda. Vamos lá. O 2, né, Vanessa? Restauração e regeneração. Propomos o fortalecimento e a criação de políticas e projetos voltados para regenerar ecossistemas danificados. Isso inclui restaurar florestas, revitalizar rios e mares, proteger e expandir áreas de preservação ambiental e suas relações com os seres humanos e incentivar práticas agrícolas regenerativas que respeitem e fortaleçam os ciclos naturais. Terceiro, recuperação e resiliência. Defendemos políticas que permitam que seus ecossistemas e comunidades se recuperem dos danos e se adaptem aos desafios futuros. Fortalecer a resiliência por meio da conservação, gestão sustentável e preparação para os desastres é essencial. Quarto, transição energética. Transição energética e justiça climática. Sabemos que a queima de combustíveis fósseis tem sido um dos principais motores da crise climática que enfrentamos. Para enfrentar a crise climática, propomos uma transição justa e equitativa para energias renováveis, com um foco especial em garantir que essa transição beneficie as comunidades marginalizadas, povos indígenas e aqueles mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Quem segue aí o quinto? Caetano, Esmeralda, não? Eu posso seguir. Sim. Educação para respeito e reconexão. Reconectar-nos com você exige educação que celebra os ciclos naturais e as educação ambiental e climática deve O ser som tá universal. ruim, Caetano. Eu não sei se é só para mim. Tá ruim. Deixa eu- Tenta tirar o Vou fone. tirar. É. Fala Melhorou? alguma Melhorou? Melhorou. É que o fone estava no fone de ouvido. Eu vou reler então. Educação para respeito e reconexão. Reconectar-nos com você exige educação que celebra os ciclos naturais e a sabedoria ancestral. A educação ambiental e climática deve ser universal, promovendo respeito e cuidado ético por todas as formas de vida, com ênfase no aprendizado sobre seus ciclos naturais, nossas interdependências ecológicas e a ética do cuidado. Governança colaborativa e responsabilidade compartilhada. Para garantir que todas as vozes sejam ouvidas, especialmente as das comunidades diretamente ligadas a você, comprometamo-nos com modelos de governança participativa que envolvam comunidades, grupos indígenas e a sociedade civil. A tomada de decisão colaborativa capacitará aqueles que vivem em harmonia com você a guiar nosso futuro coletivo. Ético, uma economia regenerativa e circular. Precisamos de uma economia que emite seus ciclos, onde o desperdício de um processo alimenta o próximo, promovendo a autopoiesia. A transição para uma economia regenerativa e circular é, portanto, inevitável. Esse modelo promove sustentabilidade e respeita a interconexão de todos os sistemas vivos. Pode continuar ou vai outro? Se a Esmeralda não puder falar, né, Rênio? Esmeralda? Eu posso. É o oitavo. Dá para ouvir? Sim. Resgatando valores do pluriverso e como cosmovisões, honramos as diversas visões do mundo e sabedoria das tradições indígenas e ancestrais.
suas perspectivas holísticas nos lembram de nossa responsabilidade compartilhada de coexistir harmoniosamente com você, protegendo defensores da terra, proteger aqueles que estão na linha de frente, defendendo seus direitos, é uma prioridade. Queremos garantir que povos indígenas, comunidades locais e defensores ambientais sejam respeitados, protegidos e empoderados, garantindo seus direitos, segurança e liderança em suas lutas pela preservação e regeneração dos territórios. Prossigo ou aguardo? Pode prosseguir. Nosso propósito, uma aliança duradoura, guiados por restauração, recuperação, respeito, regeneração, resiliência, reconciliação, responsabilidade, reconexão e o resgate de valores. Aqui apareceu. Resgate de valores em abundância, comprometendo-nos a restabelecer nossa aliança sagrada com você, querida Terra. Este caminho exige humildade e transformação, movendo-nos de um paradigma antropocêntrico para um ecocêntrico. Sabemos que a reconciliação não será imediata e que muitos dos nossos erros passados ainda terão consequências. Ao aprender com você como nossa mestra, buscamos curar as feridas do passado, promover um futuro florescente e restaurar o equilíbrio dentro de nós com os demais seres e com você. Pedimos sinceras desculpas pelos danos que causamos e juramos seguir um novo caminho de harmonia, garantindo que você e nós florescemos juntos, respeitando todas as formas de vida. Que possamos sempre lembrar que somos parte de você e que, ao cuidar de você e todos os seus demais filhos, cuidamos de nós mesmos. Com reverência e compromisso, Frente Parlamentar Global pelos Direitos da Natureza, Aliança Global pelos Direitos da Natureza, organizações parceiras e sociedade civil. Cadê nossas reações? Pronto, deixa eu ver que agora eu estou desligando o áudio do computador, vamos ver se dá mais certo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Massa. Então, vamos fazer agora, assim, quantas pessoas somos na sala, Van? 11, né? Está marcado aqui. Acabei de ver. Mas tem 11 contando com os nossos queridos tradutores. intérpretes, e também com a Wendy, que está aqui. Ai, A que Nath estava maravilha. por aqui, mas estava com o microfone desligado, acho que agora ela até saiu. Acho que tinha uma outra oficina acontecendo ao mesmo tempo. Então, na Tá. verdade, nós somos, acho que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7. Perfeito. Então, vamos fazer uma rodada de impressão, assim. Eu não sei se vocês seguiram a recomendação, mas eu fechei o olho durante esse processo. E em alguns momentos, algum texto era lido e me fazia ou pensar em como a gente poder melhorar, ou já pensar em substituição de palavras, assim, e aí foi para o mental. Aí eu falei, a proposta, eu estou fugindo da proposta, né? Então, eu queria fazer uma rodada, assim, com vocês, para vocês falarem o que vocês sentiram com essa leitura. Depois a gente vai modificando o que é preciso, mas o que você sentiu? Você se emocionou? Você foi para o mental, foi para o coração? Para onde foi essa leitura? Vamos começar. Vou começar com a Esmeralda, depois Caetano. Eu cheguei atrasada, mas assim, o nó aqui, sabe? Para ler não é fácil, e se eu começar a comentar muito, eu choro, né? É linda a carta, lógico que tem alguns pequenos ajustezinhos que pode ser feito, porque tudo sempre dá para ser melhorado,
sabe? Mas o que eu hoje de manhã, que eu cheguei entrando achando que era mais cedo e depois eu tinha outro compromisso. Mas hoje de manhã, ao ler a carta, eu senti assim a necessidade da gente tentar achar a palavra certa para tocar no coração das pessoas, que é um diálogo, porque a gente está mandando uma missiva, uma carta, uma mensagem, e daí tem o receptor, que é a Mãe Terra. Ela vai entender essa mensagem porque ela não liga com logos, com signo, com palavra, ela vibra, né? É emoção, é sentimento, é vibração que vai nas palavras. Mas a gente tem que tentar uma maneira de passar essa mensagem que nós precisamos vibrar nessa frequência para que a Terra entenda que a gente está arrependido, que a gente está com essa consciência apertada, doída, né, dolorida pelo mal que a gente fez, que os nossos ancestrais fizeram e pelas nossas futuras gerações que vão sofrer por coisas que eu estou fazendo agora ou que eu deixei de fazer agora. Então, é linda a carta, é linda, mas eu só queria ver uma maneira de sensibilização. É o que veio na minha mente agora. Caetano. Bom, eu adorei, né, tudo que foi descrito na carta, né, tudo que foi trazido, todos esses sentimentos, né, porque também me relembrou de muitos processos que eu vivi também em busca dessa conexão com a natureza, né, com essa ordem sincrônica do universo. Então, para mim fez muito sentido, assim, conectou muito com o meu coração. E sou muito grato por também ter participado desses momentos, né, dessas reuniões que foram muito enriquecedoras para mim, embora eu tenha ficado um pouco mais, né, na observação também, acho que faz parte também do meu estudo, né, de antropologia, tá um pouco mais na observação agora que eu estou fazendo TCC, então é muita coisa na minha cabeça, mas foi muito importante, né, de estar participando. E também eu acho que a gente conseguiu trazer assim meio que um pouco de como que funciona, né, essa camada pensante do planeta Terra, né, que essa esfera da mente planetária, né, que é tudo isso que o planeta está sentindo, que é né, a questão da noosfera, é, dessa crise, né, da biosférica que a gente está vivendo, dessa transição biosfera-noosfera. Então, acho que conseguiu, né, capturar um pouco de cada coisa para juntarmos e fazer esse manifesto, né, em defesa da Mãe Natureza, em defesa de Pachamama. Então, acho que, assim, né, fazer algumas correções, alguns ajustes, e ficou muito bom, assim, acho que ficou bem completo. Gostei muito. Bazan, Lisa. Bazan, escuta, câmbio. Ao ler ela, cada pedaço que eu ouvia os grupos de resistência falando. Então, em cada momento eu senti eles falando. Recuperação, respeito, pessoal que planta árvores na regeneração. Escutei os pescadores aqui do meu rio Cuiabá, quando falam de acordo de pesca. Então, eu escutei a fala de várias pessoas junto. E me vi junto com eles. Cada ponto fazendo. Limpando o rio, quando a gente limpou o rio. Falando em educação, quando falam com as crianças em sala de aula ou em debate público. Eu me vi nesse pedaço de cada momento. Mas o que eu sinto, que eu tenho que falar para a Mãe Terra, e falar para eles é que eles têm que fazer mais uma coisa. Eles e nós temos que reconhecer o direito da natureza. Tudo que a gente está fazendo, todos os engajados, têm mais uma coisa para fazer. É engajar no direito da natureza.
Aí sim, todas essas questões elas eclodem. Então, quando chega essa questão da restauração, eu não colocaria na carta, não colocaria. A questão da nossas propostas de reconciliação, eu não colocaria nossas, colocaria proposta de reconciliação. Uma só. É o ponto 1. É o ponto 1. Há uns outros componentes nessa parte final, depois do artigo 9, né? Depois do ponto 9 lá, nossa proposta, nossa aliança. Por que eu falo assim, ser bem objetivo? Porque, como eu escutei vários grupos falando, eu escuto também quem não tem um compromisso. Mas eu estou plantando árvore. Mas eu estou coletando semente. Eu escuto isso eles falando. Eu estou fazendo plantio direto. Eu estou fazendo controle de praga ecológico. Então, eu escuto cada pedaço que eles falam para a Mãe Terra. Mas falta mais uma coisa. É o direito da natureza. Então, o nosso documento de Carta da Terra é esse. O direito da natureza é mais uma coisa que todos nós temos que fazer. E quem não fez nada até agora tem que fazer esse direito para a natureza. Então, é isso que eu sinto. Porque se eu for falar com terceiros, eu falo, mas eu estou fazendo isso só. Né? Estou fazendo só isso. Então, já estou fazendo isso, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo isso. Aí é para assinar, eu assino. Mas não. O que você está fazendo, falta o direito da natureza. Você reconhecer o direito da natureza. O conteúdo final não importa. O direito vai dizer tudo. O direito diz tudo. Sem querer ser positivista, né? Porque os positivistas querem falar, vocês estão dando direito à natureza. Mas a grande verdade é essa. Então, é o que eu senti, né? Senti para engajar quem já está engajado nesse compromisso. Você tem mais uma coisa para fazer. Obrigada, Lisa. Obrigada. Para mí es muy conmovedor escucharles hablar. Es muy interesante los distintos puntos de Para mim é muito perspectiva. interessante ouvir as pessoas falarem. Quando você diz que estamos escrevendo uma carta para a Terra e que a Terra não nos escuta, quer dizer, as palavras que não nossa maneira de nos conectarmos com a Terra, é uma das coisas que eu pensei, foi que talvez seria bom, já que temos um draft, um esboço completo para que todos nós vamos para nosso lugar sagrado, vamos ler a carta, escutamos o que a Terra nos diz, para que isso possa estar representado aqui, porque agora mesmo estamos criando isto em espaços de Zoom, espaços do laptop, e queremos que a natureza, que a Terra realmente entre nessa vibração. Então, essa é uma ideia prática para finalizar o processo, dar esse polimento final. Em relação à lista das R's, eu acho que existe um caminho que poderíamos estar olhando. Então, um pouco que, para mim, o primeiro é respeito. Eu acho que isso tem que estar conectado ao que Bassan comentou. Isso que o direito da natureza, o direito de existir, que realmente entendemos que a natureza é um ser vivo, tem direitos a existir porque pensamos que é algo bruto, sem sentimentos, sem inteligência, e que é um objeto, não é um sujeito, é um objeto, e nós podemos dominar. Então, realmente, esse conhecimento, isso como você comentou, Bassan, no início, dizer que a Terra é um ser vivo, tem seus direitos, tem o direito a existir e tem seus direitos da natureza. Isso é interessante também na Constituição do Equador. Esse respeito é um dos primeiros direitos. Primeiro é que a natureza tem direitos e
é sujeito a direito. Se estabelece isso primeiro e depois que tem os direitos a ser respeitada, a natureza. Então, eu queria comentar mais algo que no nosso trabalho como coletiva é que eu apreciava essa palavra de resgatar em vez de salvar. Eu acho a palavra salvar, eu acho horrível. Resgatar é algo que podemos fazer, é um processo, mas o que temos visto com o trabalho com o rio é quando voltamos e cuidamos do rio, nós já entendemos, escutamos o rio, entendemos que é um ser vivo, e nesse processo mudamos o paradigma, mudamos o processo e entendemos, uma vez que tenhamos a compreensão que o rio é um ser vivo, colocamos nossa mão para dentro e retiramos o plástico, nós sentimos um relacionamento, uma relação física com o dano que temos causado. E nessa relação física entra toda a informação, entra no nosso coração. Então, existe um processo de reconciliação que tem que ser respeitado. Depois nós vamos cuidar desse momento de ativar, restaurar, e nesse momento da restaurar é quando chega a reconciliação. Muitas vezes não chega esse momento. Então, pensar um pouco sobre nos processos emocionais que acontecem. Uma outra coisa, apenas para fechar, temos visto no Equador, sei que temos os direitos da natureza, mas na nossa experiência, o que tem sido muito profundo é que, sim, existem essas leis, nós cuidamos da terra, os direitos da natureza são atualizados, nós podemos viver com os direitos da natureza, mesmo nossos governos e as leis ainda não têm por escrito. Nós temos que viver essa realidade e, dessa forma, as leis vão se formando. Isso é o que eu queria dizer, contribuir. Uau! César, Vanessa e depois eu. Quem é ele? César. Estou ouvindo. Estou meio baqueado aqui com a forte gripe e meio febril. Por isso, um pouco de desânimo. Estou meio baqueado aqui com a Mas veja bem, gripe toca muito. Eu acho que essa é a nossa missão no sentido de reconectar com a Terra, trazer essa força da Terra, para pensar, reconectar com o próprio papel da humanidade, trazer essa força da Terra. Eu acho que enquanto a gente mais tocar nessa sensibilidade, é o caminho correto. Agora, me preocupa o seguinte, é preciso questionar esse modelo econômico, modelo produtivo econômico, onde favorece uma minoria e a grande maioria passa necessidade. Como reconectar isso, né? Onde a terra dá tudo, mas pouco pessoas tira toda essa riqueza, fica com toda essa riqueza. Pessoas, além de destruir destruir a riqueza da terra, né? Está também gerando toda uma desigualdade socioeconômica ambiental. Então, eu estou sentindo a falta aí dessa conexão aí econômica de como está isso. Eu não sei se a gente pode dizer algumas observações no sentido de que na parte que propõe restauração da floresta, parece que é o item 3, na parte que propõe, não fala nos biomas, restauração da floresta, parece que é o item 3, que dá uma amplidão maior. Não fala nos biomas. E todos os biomas estão interligados, né? E uma observação que eu faço é com relação à transição energética, a questão da energia renovável. Uma observação que eu faço é com relação é preciso questionar o modelo, porque aqui, pelo menos aqui no Brasil, na região Nordeste, é preciso questionar o modelo, principalmente na região semiárida, é um modelo centralizador, industrial, que leva à mesma destruição da natureza. É um desmatamento terrível, industrial, onde há todo um movimento que defende um modelo baseado na descentralização e que ela possa ser justa, inclusive e popular. Vamos acrescentar aí a questão popular. Justa, inclusive e popular. Ok? Vamos acrescentar aí a questão popular. Ok? Obrigada, César. Vanessa.
Tá reverberando um pouquinho o seu áudio para mim, eu não ouvi agora. Quem você chamou? Você. Ah, as, eu faço coro com essa ideia da emoção, né, sentida. A Esmeralda trouxe mais isso, e eu entendi a proposta de também deixar de uma forma que a gente possa fazer propostas diretas, mais objetivas, né, em termos de encaminhamento de políticas públicas, fortalecimento de políticas públicas, mas o quanto mais a gente puder tocar os corações mesmo nesses encaminhamentos de políticas públicas, mesmo nesse universo, eu acho que tanto mais será melhor. Esse lugar, né, da linguagem é um lugar que eu acredito que é transformador, né? Então, por exemplo, eu fiz uma análise, né, de revisão e já fiz algumas propostas ali em verde. Uma delas diz respeito a duas das expressões que são de cunho mais antropocêntrico, que tocam a essas políticas públicas de preservação da natureza e especialmente a de conservação da natureza, e elas são de cunho antropocêntrico, né? Quando a gente fala de gestão, também ali aparece a palavra gestão. Eu acho que a gente precisa desse olhar muito sensível para radicalizar mesmo nas expressões de cunho ecocêntrico e que, portanto, são poéticas. Ali tem os conceitos barra expressão que tem aí no rascunho é a autopoiesis, né? Então, a autopoiesis, ela diz respeito à poiesis portanto, diz respeito à poética. E aí, quanto mais poesia a gente trouxer, melhor. Não só por esse aspecto, mas também porque, por exemplo, quando a gente fala de conservação, a gente está falando de um mecanismo que exclui os seres humanos, e que, portanto, exclui as comunidades, exclui o popular, que o Cezinha acabou de mencionar. Então, tem que tomar esse cuidado também, que apesar da gente estar falando do reconhecimento da terra e dos seres que compõem a terra além humanos, a gente está falando também de resgate das relações dos seres humanos com os demais seres. E uma das coisas que eu vejo na legislação ambiental, de conservadorismo, por exemplo, é que ela exclui os seres humanos. Isso tem sido uma realidade a tal ponto que existem mecanismos dentro dos órgãos ambientais de retirada de comunidades originárias dos territórios, porque ali se decretou dizer que é uma unidade de proteção, de conservação integral, né? Então, são essas duas observações, além dessas eu fiz já direto no texto, celebrar quem trabalhou mais ativamente, né, nesse draft, e que a gente possa seguir. Tem uma pergunta do Tse, ele não está aqui, mas parece que ele lançou aqui no chat, foi embora, lançou também lá no nosso WhatsApp, para quem a gente vai endereçar, né? Quem é que vai saber o que conversamos com a Mãe Terra? Me veio aqui uma ideia, nós estamos trabalhando no âmbito da Mapas com a inteligência artificial para trazer o simbolismo da escuta dos seres da natureza. Talvez a gente possa também trazer essa carta como um início de preparação a gente chama essa inteligência artificial de avatar, de um avatar que receba essa nossa mensagem e que depois possa nos devolver, como sendo a Terra nos respondendo algo a respeito do nosso compromisso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por essa unidade aqui. Tem sido muito especial. Deixa eu tirar o meu Só quando você fala. áudio. Vocês me escutam agora? Uma vez só? Só quando você fala. Sim, agora está melhor. Eu não escuto muito vocês, escuto bem baixinho, porque eu estou com o celular e com o computador aqui. Alguém pode anotar as minhas impressões, por favor, no Eu chat? anoto, pode deixar. Eu anoto. Massa. Então, quando eu propus esse exercício de fechar os olhos e escutar com o coração para ver onde que vinha, né? Eu já senti logo no começo
quando a gente fala querida Terra, e já vem a explicação da onde que surgiram essas ideias, já veio no mental. Então, para mim, essa explicação poderia ficar lá embaixo. Essa carta surgiu a partir, a explicação dessa carta, né, surgiu a partir desses encontros que a gente está fazendo com a GAR, no Frente Parlamentar. Eu acho que isso daí poderia ser, tipo, no momento da assinatura. Porque se eu já começo uma carta justificando de onde ela vem, como ela foi escrita, ela não me vem para o coração, ela me vem para o mental. E aí eu já fico questionando, mas esse grupo, de onde que vem esse grupo? Será que por que outros grupos não foram incluídos? E aí já sai um pouco dessa proposta, né? Mas hoje eu estou emocionada, então essa carta me emocionou muito, assim, sabe? Eu senti realmente que a gente está num processo de reconciliação e até escrever para a Terra é algo difícil, né? Eu não sei como, se vocês fecharam os olhos ou como vocês imaginaram quem seria essa pessoa, né? Ou esse ser, essa entidade recebendo essa carta. E aí passaram, tipo, ventos, escutei o barulho das folhas se mexendo aqui em casa. Eu falei, caraca, ela tá ouvindo mesmo. Então, eu gosto muito dessa proposta da Lisa, da gente ler essa carta em voz alta e esperar sinais. Mas também tem uma preocupação que eu acho que, assim, existe um movimento dos direitos da natureza e existe um movimento pachamamístico. E tem gente que não gosta de misturar as duas coisas. Então, eu gosto muito de direcionar a terra. Querida terra, dear earth, querido, a gente chama as pessoas que a gente ama de queridos. Se a gente coloca só direto mãe terra, a gente está limitando um grupo de pessoas que ou fazem pagamentos para a terra, seus rituais, envolve uma questão que eu tô tendo essa preocupação de deixar o mais abrangente possível. Você chama a terra do jeito que você quiser, pode ser seu pai, pode ser seu primo, pode ser o seu ente querido, ela é uma entidade em si. Então, rotulando, né, mãe terra, pai sol, pai... e aí, para mim, perde um pouco o sentido, assim. Então, eu tomaria esse cuidado também, de direcionar diretamente à terra. E aí eu vi que, assim, no texto em português, porque a gente tinha mexido, né, Lisa? Aliás, agradecer a Lisa, o Robert, que estavam no grupo também, a gente mexeu toda ela em inglês, aí quando ela traduz um pouco fora do eixo, assim, né? Então, vários ajustes são necessários. O que eu mais entendi a necessidade foi de mexer em tantos você, né? Mas eu pensei, se a gente coloca senhor ou senhora, a gente já está direcionando um gênero, e aí para mim perde total sentido. Mas eu também não gostei muito desses vários vocês, assim, né? Isso é uma coisa que me trazia para a mente direto, né? Ou de repente a sua, é isso, né? Vocês todos já falaram aqui, e todas, e captaram a essência disso, né? De trazer cada vez mais poesia, de trazer cada vez mais coração, porque a gente já tem a Constituição do Equador, a gente já tem a Carta da Terra, a gente já tem os imensos tratados que foram assinados por vários países com relação ao compromisso do cuidado com a terra, mas a gente não tem uma carta de reconciliação, assumindo os nossos erros, esperando que ela aceite o nosso pedido de desculpa e nos comprometendo a melhorar o nosso convívio com ela. E aí eu fico questionando se a gente não para só nos R's, ou se a gente mesmo assim faz esses compromissos, que aí vem tudo que vocês comentaram, né? A questão da energia, da transição energética, da governança, que são todas coisas nossas, humanas, mentais, que a gente quer ainda assim se comprometer no cuidado com a Terra. Será que a Terra precisa de uma governança? Ela precisa de uma transição energética nesse ponto de reconciliação? Ou basta a gente entender, assumir que a gente não tratou ela legal, que a gente está aqui surrender, como é que fala surrender? Entregues e dispostos a escutá-la melhor para poder saber o que fazer no futuro. Então, eu gosto muito de... Alguém falou aí a questão de pedir perdão pelos nossos ancestrais, né? Porque eles estavam no processo evolutivo e tiveram que, né, impactar com a Terra.
o nosso modelo que está completamente em crise, que é a contemporaneidade, né, a atualidade, e o que a gente espera do futuro, né? Que a gente sempre fala das crianças, mas o que a gente quer, não que elas façam para resgatar os valores da terra, mas como que a gente quer entregar. Também entregar a terra é muito estranho, mas como que a gente quer que a criança se conecte com a terra? Qual terra que a gente está contando para as crianças, sabe? Aquela das florestas do Lobo Mau ou aquela né, que meu filho vai fazer 2 anos amanhã e ele está reconhecendo a textura das árvores, subindo nas árvores agora. Então, se a gente não tem árvore, a gente não tem criança. Se a gente não tem criança, a gente não tem futuro. Então, pensar um pouquinho como fazer esse desfecho, assim. Mas eu estou emocionada, assim, estou bem, bem contente. E aí, o que eu queria... Todo mundo já falou? Já, né? O que eu queria nesse momento, assim, entender se aquilo que a gente falou, aquela roda de conversa que a gente teve, onde a gente falou, isso é essencial, está na carta, isso daqui não pode faltar, que a gente teve até um grupo maior, que a gente escreveu em português, em espanhol e em inglês, se tem algum elemento daquilo que a gente escreveu que não está contemplado, ou se ao ler essa carta tem esse elemento que é fundamental que esteja presente. Eu dou o exemplo do Bazin, que apesar de estar na carta, ele enfatizou muito que a primeira coisa é o reconhecimento dos direitos da natureza, né? Que todo o resto é consequência desse reconhecimento. Se não houver os direitos da natureza, as coisas que a gente faz, a gente pode se identificar, eu já faço isso, eu já faço aquilo, mas não... Então, assim, esse a gente já escutou, não precisa repetir, Bazin, mas qual que é o elemento, assim, que fundamental, que está faltando nessa carta, que sem esse elemento a gente não vai tá 100% satisfeito com a entrega. E aí eu não estou falando de detalhezinhos, assim, aquela coisa essencial, né? Uma floresta sem árvore não é uma floresta, né? Sem árvores. Então, qual que é esse elemento que está faltando na carta? E a gente vai fazer mais rodadas de refinamento. Então, eu vou passar a palavra para todo mundo, e aí, se você não tiver comentário neste momento, você pula, mas eu vou chamar todo mundo, justamente para não ficar a mãozinha levantada. Todo mundo vai falar assim, super à vontade. É que eu já vou sair. Deixa eu só colocar uma coisa, por favor. Eu tenho que sair mesmo. Você falou assim de uma coisa que faltou, e na hora que estava falando dos combustíveis fósseis, da transição energética, justiça climática e tudo mais, nós precisamos colocar também, porque aquela história de não existir planeta B, então a Terra ela é do consumismo exacerbado, né? A Terra não tem mais recursos, tantos recursos assim, para assumir todo esse plantel de... Nós somos vampiros, né? Estamos vampirizando a Terra. Então, não tem recursos naturais para sustentar tudo isso. Precisamos consumir menos, tudo. É só isso. E gratidão e desculpa, eu preciso mesmo sair. Um beijo. Obrigada. Lisa, você tinha levantado a mão, a gente vai passar por todo mundo, se quiser seguir. Obrigada. Algumas observações. Eu gostei muito do que também falou Esmeralda sobre isso de consumir. Eu acho que Nós nascemos para cuidar da terra, somos as células brancas que estamos aqui para proteger, mas por erro dos nossos processos de mutação, diria eu, nós temos entrado numa reação de autoimunidade, uma doença autoimune. Nós estamos agindo como uma doença autoimune. Então, isso é um pouco para... Então, ao ler esta carta, eu também escutar você, Reni, eu acredito que existem momentos na carta, tem um trecho na carta que é direcionado à Terra, e a partir daí tem um outro trecho da carta que está direcionada a nós. Com isso, talvez, aí comecei a pensar como vai funcionar esta carta, e eu vejo em espaços virtuais, espaços cerimoniais,
onde as pessoas vão, leem juntos, juntas, neste momento. Então, pensar também em criar este documento para que possa funcionar num ritual ou numa cerimônia, esses espaços de rituais, como espaços teatrais, que esse documento deveria funcionar como algo teatral, que é por isso é poético, porque a poesia é muito precisa e as palavras chegam de forma precisa. Então, isso é apenas para comentar algo que pensar como a carta vai estar presente, como em que espaço vamos usar a carta e pensar isso aqui como talvez um espaço de teatro. Maravilha. Mas vamos lembrar que a gente está nessa rodada de o que faltou. Então, o que faltou, coloquei aí, espaços para serem lidos, né? Que ao mesmo tempo que ela pode servir para cerimônia, eu quero ler ela hoje à noite, do jeito que a gente encerrar aqui, que hoje é a última sessão parlamentar do mandato de 4 anos como vereadora aqui em Alto Paraíso. Eu quero muito ler essa carta. Boa o suficiente para o momento. A gente vai continuar modificando, e sempre quando a gente lê, a gente vai ter a sensação de que está faltando alguma coisa, que a gente quer modificar alguma coisa, mas isso faz parte do processo. Então, hoje, do jeito que a gente terminar, ela vai ser lida pela primeira vez em público, vai estar registrada em ata, e já é um feito muito grande do nosso processo e de todo o trabalho que a gente realizou aqui. E aí a gente pode pensar nessa linguagem que ela sirva tanto para rituais, quanto para câmaras legislativas, quanto para dentro da igreja, e por isso que ela precisa ter uma linguagem universal. E a gente escolheu a linguagem da poesia, a linguagem do coração, e a gente vai sempre lapidando, mas para que sirva para todos esses espaços. Então, já que eu estou com a palavra, eu acho que o que faltou foi nossos nomes, eu acho que a gente pode honrar, e colocar dentro de uma dessas plataformas para conseguir assinaturas virtuais. Pode ser no site da própria GAR, que é quem está incubando, né, todos esses encontros. E se a gente quiser popularizar ainda mais, pode ser naqueles, nem sei o nome, daquelas petições online, né? Mas aí teria que ver quais modelos, porque cada uma dialoga com um público diferente. Então, se a gente deixa no site da GAR, ela pelo menos está lá dentro já do contexto dos direitos da natureza, é o que eu ia propor pelo momento. Desculpa, Caetano já falou Reni. que acha que poderíamos acrescentar algumas falas em primeira pessoa. Ah, porque está muito nós, né? Entendi. Reni, O que mais, Caetano? Reni, tá me ouvindo? Oi. Acho que você está ouvindo baixinho, né? Eu não anotei aqui a sua contribuição. Eu anoto. Ou você repete, por favor, ou anota, até porque Eu eu me anoto. interessei Vou por passar a ela. bola para o Caetano. Eu acho que a gente podia colocar algumas coisas assim, tipo, algumas falas em primeira pessoa, como se a própria Terra estivesse falando, né? Tipo, tá falando diretamente assim, para, né, para quem estiver lendo, para quem estiver conectado com essa carta, tipo, você não está separado de mim, apesar de poder pensar que está, né? Dando uma ideia de que nós somos todos um só, né, que estão tudo conectado, que é a questão também da consciência planetária, da biosfera, né? Então, tipo, sei lá, a sua mente e a minha, a mente da Terra, uma só mente. Então, tipo, explicando, né, como que ela é envolta como um manto invisível ao redor do mundo, ao redor do todo o corpo, uma coisa assim, né, que entra dentro da pessoa. Posso talvez tentar elaborar alguma coisa aqui, mas assim, falando assim direto, acho que é um pouco é mais essa ideia mesmo que a gente poderia construir também, sabe? Tipo, uma fala direta assim no coração.
Eu posso rascunhar algumas coisas aqui, vou compartilhar só um minutinho. Ó, deixa eu desligar o áudio, que agora acho que tá tudo junto. Tá melhor? Essa carta é para a Terra, né? A gente escrevendo para ela. Aí, se for colocar respostas dela, a Van deu nada, na verdade, nada é proibido, todas as ideias são válidas, a gente está num momento de brainstorm. Mas quando você falou isso, me veio muito uma frase de impacto, de repente, assim, no final, que seria: eu te escuto. Nossa, me arrepiei. Porque ela não vai poder dar resposta que você está certo, meu filho, você está num bom caminho, porque cada um que lê vai sentir de uma maneira diferente. Entendeu? Cada um que fizer o ritual que a Lisa propôs vai escutar uma maneira diferente. Se a gente já delimita na carta a resposta da Mãe Terra, eu acho que foge um pouco da proposta inicial. Mas a gente pode analisar como é que fica. Com eu te escuto, eu acho que, tipo, já tem essa coisa mais... Já não estou falando para a parede, eu estou falando para alguém que me escutou. Mas vamos elaborando mais. Escreve aí o que você está pensando e a gente vai colocando. Bazan, acho que não falou nem César nem Vanessa, né? O que faltou? Vamos focar no que faltou, o que é essencial. Na minha fala, Colocar. Renê, eu coloquei. Eu trouxe. Na minha fala, Renê, eu coloquei. Você já colocou, né, nessa fala? Tá. Bazan. Não tem nada. Não tem nada. Tá contemplado também? Maravilha. Van? Talvez tenha faltado, não sei se é porque faltou, mas talvez pudesse ter também na carta uma fala para ela do tipo: olha, nós temos feito isso por você. Nós estamos participando de um movimento global pelo reconhecimento dos direitos da natureza e já alcançamos diversos lugares, né, do Agora mundo, ficou legal. municípios, montanhas, rios. Agora quem está arrepiada sou eu. Agora ficou legal. Municípios, Ondas. montanhas, rios, seres, animais, não humanos, que Ondas. têm tido onda, o oceano começando também, né? Então, assim, arrepios sucessivos aqui. É isso. Colocar isso. Meu Deus, eu tô emocionada, já tô saindo lagriminhas, pelo arrepiado, assim. E agora, meus amores, um videozinho de uma menininha brasileira, ela deve ter, sei lá, uns 4 anos, dente na boca. Ela mora no meio do mato, assim, né? E aí ela começa: meus amores, agora eu vou ensinar para vocês como reconhecer se o pintinho, se esse ovo vingou o peru ou não. Aí você bate assim na casquinha, não sei o que. Aí ela vai separando, aí ela pega o martelinho e tenta bater lá no ovinho que tá podre, que não vingou, né? E aí eu falei: meu Deus do céu, essa criança ela já nasce com esse conhecimento. Ela já está vivenciando. Como que a gente pode trazer isso para a vivência de quem está na cidade, que sai de casa, de uma casa de concreto, entra numa escola com paredes de concreto, pega trânsito para ir, respira poluição para ir e vir, e não tem essa conexão com a terra, esse sentir, para poder proteger. Então, me veio muito, eu comentei isso daí, na verdade, só por causa dos meus amores, que eu chamei vocês. São outras reflexões. Agora, acho que para encerrar essa rodada de rodadas, seria já foi colocado aqui, vocês se sentem contemplados? Porque como esse é o nosso último encontro, talvez a gente vá ter a oportunidade de se encontrar de novo para mexer as vírgulazinhas e tal. Mas como Vanessa e eu somos as coordenadoras desses encontros, ficaria incumbido nas nossas mãos essa responsabilidade de colocar todas as vozes que se manifestaram em todos os encontros que a gente teve até aqui
incluindo essas últimas rodadas. Então, esse documento ainda vai ser modificado. E primeiro eu quero fazer essa rodada de contemplação, se você se sente contemplado ou ainda não. E depois pedir o consentimento de vocês de deixar, então, nas nossas mãos essa responsabilidade de terminar de aprimorar essa carta, né, afinar essa carta e publicar, então, no site da GARN para a gente começar a juntar as assinaturas. E aí depois a gente pode pensar em outros encontros de onde que a gente leu essa carta, como que ela foi recebida, enfim, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vamos modificar essa carta, vamos aprimorar, mas dá um tempo para ela fluir, para ela ser lida, para ela seguir seu curso, de que maneira, rituais, câmeras, e a gente dá vida, então, a essa carta através dos nossos encontros. Vejo que a Lisa está com a mão levantada, mas é isso, todo mundo vai falar também. Eu fiquei com um sentimento muito profundo. Se estamos escrevendo esta carta para a Terra, ou é algo muito pesado, muito do que temos feito. E eu sei um pouco do final, a visão do que nós queremos, a visão, o cuidado que queremos proporcionar à Terra para dar esperança à Terra. Seja, isso é, quando encerramos a carta, a esperança que queremos dar à Terra, porque agora sentimos a dor e o dano que temos causado, e no final, dar essa esperança novamente para a Terra, uma visão de o nós queremos ter, o que queremos, a esperança que queremos ter. Isso, graças. Vai lá, César, quem sentir vai abrir o microfone. Câmbio, na escuta. Olha, eu estou extremamente curioso e angustiado. Eu gostaria de ouvir os intérpretes. O que eles falariam da carta para nós? Estou extremamente angustiado. Quero ouvir eles. Será que pode? Estou extremamente angustiado. Quero ouvir eles. Será que pode? Então, peraí. Alô? Eu também senti muito essa angústia e no momento dessas rodadas eu queria chamar eles. Só que eles estão em outro canal. E aí o que eles falam, só vocês escutam. Não sei se eles conseguem vir para a página principal. Vocês conseguiriam? Eduardo, Tamara? Seria muito importante a participação de vocês nesse momento, mas eu não sei como tecnicamente fazer isso. A host tem que nos tirar. A host. Por favor, falem para as pessoas que estão no canal de a pessoa que está como host tem que nos tirar da função de intérprete. Você, a pessoa que está como host tem que nos tirar da função de intérprete. Você está escutando vocês? Como é que faz isso? Intérpretes. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que faz Tem isso? que tirar eles da função de Boa pergunta. intérprete. Falaram aqui no chat. Como é que faz? Boa pergunta. Eu estou conectada no espanhol, mas estou ouvindo vocês. Mas quem fez foi a Wendy. Wendy, estás aqui todavía? Sí, aquí estoy. Cuéntame. ¿Cómo hacemos entonces para poner a Eduardo y Tamara en esta sala principal? Ellos o sea, ellos están aquí en la sala principal, no hemos dividido en grupos pequeños. No, para que puedan manifestarse con Tem que tirar a audio função. na sala principal. Tem que mudar a função, eles disseram. Les quito la opción de traducción, entonces. Eso, salirle de la función de traductores.
Ya, regálame un segundo y ya les quito. Dale. Enquanto isso, vamos escutar o César. Ya está listo. Graças. Renda, eu já trouxe as minhas Já inquietações, trouxe, desculpa, tá? esqueci. E apenas eu quero lembrar aí dessa inquietação, daquela parte ali 2, onde eu coloquei a questão dos biomas, né? E fala só de floresta, né? E popular na questão da transição energética, né? Agora, como encaminhar essa carta e difundir o máximo possível, né? Quer dizer, eu acho que esse é o objetivo maior de toda essa atividade que realizamos, né? E como trabalhar isso junto à sociedade. Bem, estamos aqui, eu e Tamara, não é isso, Tamara? É. Que bom. Então, Eu, queria que vocês participassem das rodadas também, com eu vou, eu, se eu vou, manifestado. tá, eu vou comentar rapidinho. Só para dar um pouco de contexto, eu estive com o Reni há um pouco mais de 2 anos atrás, lá em Belém, né? No FOSPA, o Fórum Pan-Americano. Foi o primeiro contato que eu tive com o pessoal da GARN. Nath estava lá, os direitos da natureza, algo que eu não pensava muito a respeito, acho que como a maioria das pessoas, mas passei 2 semanas com o pessoal, viajando lá no primeiro tribunal, e a partir daí que estou em contato com a Nath, com o Reni, com vocês. Eu acho que o trabalho é muito interessante. Agora, para ser bem sincero também, por exemplo, aqui nós estamos, estou falando isso numa boa, nós estamos trabalhando, então a minha preocupação é fazer bem a interpretação. E, claro, sentir que vocês estão sentindo, a gente tenta passar um pouco, mas mesmo eu estando ciente e acompanhando o processo, quer dizer, o envolvimento de vocês é muito maior do que o meu. É assim, estou falando isso num bom sentido, por mais que eu me envolva, né, o dia a dia de vocês, o trabalho que vocês fazem é muito maior, é muito maior. Então, eu mesmo, por exemplo, novamente, sendo sincero, eu antes dessa sessão, eu tive uma sessão através de um cliente, não é cliente meu, mas através de uma agência com empresa de mineração. Não vou dar nomes porque não seria justo, né? Mas literalmente uma empresa de mineração grande e justamente a empresa de mineração, o que é que eles estão cuidando? Algo que eu não vi alguns anos atrás. Eles estão muito preocupados com human rights, direitos humanos, sustentabilidade, quer dizer, palavras que você não escutava alguns anos atrás, de empresas que, como acho que é César que comentou mais, que realmente o capitalismo e eu acho que ainda vai continuar sendo o sistema econômico, político, etc., dominante. E é muito forte. Agora, as mudanças acontecem gradualmente. As mudanças não radicais, né? Não como, sei lá, na Síria, enfim, que as coisas radicais. Mas assim, então, acho que por exemplo, essa noção da carta e acompanhando o trabalho de vocês desde há 2 anos atrás. Aliás, eu estava lá na conferência, na press conference, onde teve o lançamento da Frente Parlamentar. São, não vou usar a palavra pequenos, mas são passos que podem estar acontecendo assim, talvez não tão rápido como muita gente gostaria, mas que mesmo assim são importantes que aconteçam, porque senão nada muda, né? Agora, a carta em si, aí o que eu vejo, quer dizer, para mim não ficou muito claro e nem eu espero resposta de vocês, você falou, publicar no site da Garn, fazer isso, fazer aquilo. Como é que vocês vão espalhar essa carta e qual vai ser o alcance que a carta vai ter? Quer dizer, vou parar por aqui, mas é mais ou menos por aí. Aí vou abrir para minha colega Tamara. Olá, gente. Eu sou Tamara, tradutora de espanhol. Do mesmo jeito que Edu, a gente fica muito focado, às vezes, em traduzir. Mas, no meu caso, é um pouco diferente, da vivência que o Edu teve. Eu sou engenheira civil e a gente, desde a faculdade, pelo menos na minha faculdade onde eu estudei, a Universidade Federal de Pernambuco, a gente sempre teve muito presente a questão ambiental. É uma faculdade que bota muito a questão ambiental dentro de
de tudo dos seus engenheiros, da formação dos seus engenheiros. Então, a gente tem muito essa preocupação ambiental de forma muito forte, como disciplina mesmo de faculdade. E eu sempre tive muito a questão ambiental sempre me tocou muito. Por morar em Recife, que é uma cidade que é atravessada por rios, e a gente sente muito essa questão de justiça ambiental, de desigualdade social, ou seja, o que é o rio na frente da minha casa, do meu lugar de privilégio, e o que é o rio onde passa pelas comunidades, onde as pessoas têm uma vivência muito mais difícil com ele. E eu tenho uma expectativa muito grande de que todo esse trabalho que a gente vê, junto ao de vocês, junto ao de outros lugares onde a gente vai, eu participei de cúpulas já de meio ambiente, eu participei de uma série de trabalhos, todos voltados ao meio ambiente, e eu tenho uma expectativa muito grande de que tudo isso realmente venha fazer com que haja mais, que as mudanças climáticas que estão acontecendo cessem um pouco e que haja um pouco mais de justiça climática e justiça ambiental no mundo. É isso. Maravilha. Eu achei um módulo Agradeço aqui. muito a participação de vocês e acho que Bazan se sente contemplado também, né, Bazan? Eu achei um módulo aqui de transcrição, não sei se você já viu, tudo que eles falaram, eu consegui transcrever ele. Tem um módulo assim, transcrição. Eu apertei, tudo que é falado, ele transcreve. Eu vou te passar depois aí no WhatsApp lá, tá? Aí vai Massa, ser na íntegra que eles falaram. legal. Mais algum? Me perdi um pouco na rodada, mas a pergunta é: estamos contemplados com o que falamos, escrevemos, sentimos até o momento? Eu estou contemplada. Falta, acho que a Vanessa. Bazan já falou, César, Lívia, Caetano. Caetano, você chegou a pensar na frase? E falta a Vanessa, e a gente encerra essa rodada. Eu mandei aí no No chat. chat? Massa. Ah, tá aqui. Você não está separado de mim, apesar de poder pensar que está. Somos todos um. A sua mente é a minha, a mente da Terra. Uma só mente. Faltou um semente, a qual chamar-se ionosfera, encoberta com um manto invisível ao redor do meu corpo, penetrando em cada ser vivo, iluminando cada um com um raio de luz, de consciência viva, que se espalha desde o centro do universo até o Sol. A mim, a ti e todos os que a mim habitam. Para aqueles que têm olhos para enxergar, ouvidos para escutar e coração para sentir desde dentro. O momento é de escuta e meu manifesto para a nosfera. Eu sou um com a Terra e eu somos uma só mente. Super poética, a galera tá aproveitando aí a era poética. Isso me deu Essa é uma uma ideia. contribuição da Lisa para a final da carta? Ih, a Rene caiu. Foi sua, Lisa? Tô aqui. Ah, Eu tô sem vídeo agora. de quem foi essa contribuição? Caetano. Que Para leu agora, finalizar a Caetano? carta? Tá. Já fazendo a minha contribuição com essa proposta, eu deixaria só a parte final que fala coração para escutar, né? Porque quando a gente vai para a questão de olhos para ver e ouvidos, e aí a gente pode esbarrar
num desconforto aí de quem não tem, né? De quem tem deficiência visual e auditiva, né? A gente entende o sentido, claro, né? Mas assim, esses sentidos não como sentidos de tipo olhos para ver, para enxergar, mas assim, é um sentido muito mais além, sabe? Não é um É, sentido de tipo olhar com o olho, né? É olhar eu com o sei, olho de mas eu já dentro. ouvi isso, sabe? Eu já vi crítica desse povo, dessas comunidades, assim, com necessidades especiais, ou condições especiais, criticando esse tipo de colocação. Então, quando você fala de coração, é isso, né? Na verdade, o coração substitui os olhos, o coração substitui os ouvidos, ele substitui o cérebro, não é? Leonardo Boff fala de corazonar, né? Como é? Mas está bem impactante. Ô, Como é? Vanessa, Corazonar, corazonar. Corazonar. É. a gente vai ter, Corazonar. E coração todos temos, né? Às vezes a gente Hum, não tem todos os membros ou todas as, mas coração todos temos. Todas a temos. gente vai até que horas, Vanessa? A gente já está terminando, vai até 1 hora. Respondi pela Vanessa, desculpa. Mas irmã gêmea, você é minha irmã gêmea. só um último ponto, assim, que é muito interessante seria para ter continuidade, né? Porque eu fico pensando, tá, a gente escreve a carta, a gente assina a carta, a gente divulga a carta, a gente faz o que com a carta também, né? A gente podia pensar no movimento de respostas e fazer de alguma maneira que essas respostas sejam publicadas. Por exemplo, eu vejo que o Caetano colocou aqui é uma maneira de como ele interpretou qual seria a resposta da Terra, né? Então, se a gente coloca primeiramente essa Terra e depois pergunta para as pessoas, né? O que, o que ela te disse? Alguma coisa assim, é uma pergunta provocadora, uma pergunta geradora no final da frase, né? O que a Terra está te dizendo? Alguma coisa assim. Porque aí cada um vai ter uma interpretação diferente e a gente pode depois juntar isso. Já não sei como é que seria formulários, presencialmente, porque aí já seria tipo o que que a Terra está falando para você, né? Depois dessa carta, o que que a Terra responde, né? Como a Terra responde para você? Ou tipo se a Terra, ai caramba, perdão, se a Terra pudesse falar, como ela responderia essa carta? Alguma coisa assim. Porque aí vão surgir várias interpretações e a maneira de como as pessoas possam interagir, a não ser só concordar com o texto escrito e colocar a sua assinatura. Então a gente pode pensar nisso também, assim, de como dar sequência, né? Através da fala de todo mundo veio assim essa ideia de o que fazer com a Terra e como permanecer, como fazer com que essa Terra, com que essa carta permaneça viva, né? Permaneça se comunicando, permaneça a cada momento, a cada instância que eu vou ler, qual é a reação das pessoas, né? E como essa carta se manifesta. O que você escuta da Terra a partir da leitura dessa carta. Aí, ó, perfeito. O que você escuta da Terra a partir da leitura dessa carta. E aí já traz para a primeira pessoa também. E aí a gente dá continuidade a essa carta. Antes de encerrar, da gente fazer um check-out assim, queria entender só de vocês um acordo da gente manter o grupo de WhatsApp e focar só em assuntos relacionados aos direitos da natureza. Que existem 1 milhão de grupos, e aí acaba falando, ai, não, mas vou pegar o seu exemplo, Bazan. Ah, vai ter a limpeza do Rio Vermelho, no meu caso aqui, do Rio São Bartolomeu, e quero compartilhar com o grupo. Mas esse rio, ele tem os seus direitos assegurados? Você quer que ele tenha esses direitos assegurados? Você quer ajuda para a gente construir uma narrativa desse rio assegurado? Porque se não for, talvez essa informação seja para outros grupos. E aí a gente deixa focado esse grupo para os direitos da natureza. A inclusão política, que é o nosso princípio, né? Frente Parlamentar dos Direitos da Natureza.
Então, política administrativa, mas focada aos direitos da natureza, porque aí a gente consegue manter um grupo focado. Vocês concordam com isso, com esse acordo? Tem alguma objeção com relação a isso? Que depois Perfeito. Vanessa e eu vamos transcrever esse acordo, né, Van? E deixar isso lá, porque acho que as pessoas precisam ser lembradas, porque senão vira todos os assuntos sobre o meio ambiente e a gente acaba perdendo o foco do nosso... E aí a gente vai desenvolver outros cursos, outros programas, se vocês tiverem ideias também, para a gente formar esse núcleo mesmo, dessa frente parlamentar global pelos direitos da natureza. Então, massa. E aí sim, encerrando, assim, da minha parte, quero deixar... Calma. Vamos menina rápida demais. Eu mandei aí um convite que eu recebi para o lançamento de um filme pela Procuradoria de Justiça do Estado. Então, lá eu vou falar sobre o direito da natureza. Então, eu gostaria então de pedir autorização para o grupo para estar inserindo esse tema, direito da natureza, nesse filme, para ver se eles procuravam isso ou não. Só que é lá, na Promotoria Civil. Então, é um espaço bem interessantíssimo que fala do direito. Massa demais. Então vamos assim. Agora, o Bazan, tudo que a gente acontece é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo nessa hora. Eu já mudei o meu check-out, que seria esse momento dessa despedida, né? Desses 6 encontros, que seria como você chegou nesses encontros com relação aos direitos da natureza, se você já conhecia esse termo, se você já tinha aplicado, se você já participou de algum movimento com os direitos da natureza. E como é que você sai agora? Espera aí, Cezinha, começa por você, então, nesses 3 minutinhos. E como é que você está saindo depois desses encontros? Esse é o momento nosso de despedida. Eu faço parte do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e foi em uma das conferências do fórum que foi abordada essa temática, né? E justamente em razão da Laudade-Si. E aí, quando o Ivo Poleto tratou dessa temática, e aí, de imediato, eu defendi a tese de construir uma Articulação Nacional pelo Direito da Natureza. Foi daí que eu conheci a minha querida Vanessa, né? E chegar até aqui foi inspiração aí de Vanessa, a ação dela, e cada vez eu trago uma trajetória de militância de mais de 45 anos. Sou de uma região do semiárido brasileiro, paraibano, certo? Eu sempre costumo dizer onde o dinossauro fez morada, né? Temos pegado de mais de 100 e tantos milhões de anos, e aí essa coisa tudo nos toca, e eu não vejo outro caminho senão por religar essa questão da ser humano e natureza. Eu acho que a natureza é mãe de todos nós, é muito mais forte, né? Eu preciso reconectar a humanidade em defesa da natureza, em harmonia com a natureza, melhor dizendo. Próxima vítima. Passa para alguém, César. Muito obrigada pela sua participação nesses encontros. Abraço, Cezinha. Gratidão. César passou para o Caetano. Bom, com muita gratidão que eu venho partilhar também, né, como que eu cheguei. É bem complexo, assim, mas eu vou tentar dar uma resumida, né, um chamado mesmo da natureza que me conectou com vários lugares, vários movimentos, com várias pessoas, né, mas diretamente foi através do convite da Rene. Eu estava participando de um festival aqui em Alto Paraíso, de nome de Festival Aya, né, em referência, em alusão à ayahuasca, né, uma medicina sagrada para os povos ancestrais, para os povos indígenas, para os povos originários, uma planta que trouxe uma cura muito forte na minha alma, no meu ser, na minha essência, que me conectou muito, me reconectou mesmo com a natureza. Então, estava participando desse festival com essa energia, né, dessa medicina indígena que está sendo hoje
ele está se manifestando hoje no mundo todo, né, num novo momento, no desabrochar de uma nova consciência, de um novo tempo, de uma nova realidade. Então, eu fiz logo depois desse festival, que eu estava de voluntário, né, eu participei de um curso de Direitos da Natureza, eu nunca tinha ouvido falar, embora eu seja um pouco, né, da área das ciências sociais, de ciência política, mas na minha faculdade, pelo menos assim, eu já fiz uma disciplina sobre antropoceno, mas nunca ouvi falar, né? Nunca fui citado pelos meus professores e tudo. Mas foi assim que eu adentrei nesse grupo, né? Através desse convite da Reni, que foi também